No dia de hoje a gente vai conversar com o Dr. Ademir José de Sá, filho da Dona Terezinha Vieseli de Sá, do seu Ademar Francisco de Sá. Ele é de Mariópolis, no Paraná. Com 9 irmãos, veio para Rondônia no ano de 1995. É formado pela Universidade do Oeste Paulista no curso de Direito, pós-graduado em Direito e Processo Civil, Direito e Processo Penal na área de Ciências Criminais. Hoje ele atua no primeiro Tribunal do Júri da capital, mas já foi diretor do CAECs e coordenador do CAECO de 2009 a 2010. Boa tarde, doutora Ademir. Obrigada por o senhor estar aqui junto conosco para falar um pouco das atuações. Doutora Ademir, quando a gente fala de Tribunal do Júri, as pessoas sabem que elas vão chegar ali e vão ver os jurados, um promotor, um juiz, um advogado. Como que é escolhido, como são escolhidos esses jurados? Para responder mais exatamente a sua pergunta, eu faria um pouquinho antes. Eu diria que, infelizmente, as pessoas, o público em geral, conhecem o Tribunal do Júri americano, porque nos filmes ele é muito mostrado. O sistema do Tribunal do Júri brasileiro é diferente do sistema americano. E no Brasil, eles são escolhidos, os jurados, primeiramente mediante um sorteio prévio, por exemplo, no início do ano, em que se sorteia uma quantidade bastante grande de cidadãos que preenchem os requisitos de serem pessoas sem nenhum tipo de problema judicial, coisa assim. E depois desse grande grupo de pessoas, são selecionados para o início do julgamento pelo menos 25 pessoas. E aí, no dia do julgamento, são sorteados novamente 7 pessoas, aleatoriamente. Então, é tudo através de sorteio, tanto a primeira escolha, quanto a segunda e a terceira para o julgamento específico. Desses 7 que são escolhidos no dia, às vezes a gente verifica que quando uma pessoa é escolhida, ou o promotor ou o advogado recusa. Como que Exatamente. funciona? Quantas vezes o promotor e o advogado podem recusar? Isso é uma previsão legal, ou seja, a própria lei faculta, autoriza ao advogado e ao promotor de justiça recusar sem qualquer justificativa até 3 das pessoas sorteadas para compor aquele conselho de sentença do dia. Não é necessário nenhum tipo de justificativa. Normalmente isso decorre de uma estratégia, tanto da defesa quanto da acusação. Mas eles podem recusar ainda qualquer outra pessoa que sabidamente não possa compor o conselho de sentença, como uma pessoa, por exemplo, que tenha atuado na investigação, que seja parente ou amigo pessoal do réu, do promotor, do juiz. Então, sabendo dessa situação, ainda que já tenha recusado 3 pessoas imotivadamente, a parte ainda pode recusar mais alguém. E a própria pessoa que também faz parte, que está ali para ser sorteada, ela pode alegar que ela é amiga ou que Na conhece? verdade, ela deve. O jurado, quando ele vai compor o conselho de sentença, antes do sorteio, o juiz faz uma advertência explicando quais pessoas não podem compor o conselho de sentença. Então, aquela pessoa que estiver numa daquelas condições que o juiz especificou, ela deve, antes de ser sorteada, dizer, olha, eu estou nesta condição. E aí o juiz decide pela exclusão dela do sorteio. E também eu queria esclarecer que o fato do promotor ou do advogado recusar alguém não tem nada a ver com a pessoa em si. Muitas vezes, a maioria das vezes, é decorrente apenas e tão somente da estratégia que vai ser utilizada em plenário. Essa estratégia, como o senhor disse, vai fazer parte depois, quando todo mundo falar, eles vão lá e vão ter que decidir através de voto. Qual que é o papel do juiz dentro do Tribunal do Júri? O juiz preside o julgamento, ele decide as questões que são colocadas ali, de repente, pelo advogado ou pelo promotor, ou mesmo pelo jurado, que a partir do momento que ele faz o juramento, ele passa a ser uma espécie de juiz. Então, na verdade, a atuação do juiz é para direcionar, presidir o julgamento para que ele ocorra de conformidade com a lei, do início ao fim. Muitas pessoas... Aí, ao final, ele faz a sentença de acordo com a decisão dos jurados. Algumas pessoas dentro da sociedade ficam indignadas de que para determinados crimes essas pessoas ainda tenham advogados. É facultado, assim, o advogado, quando ele é defensor público, ele pode se recusar a defender uma pessoa, o defensor público? O advogado é essencial para a condução do processo. Ninguém aqui no Brasil pode ser processado sem a presença de um advogado, porque a nossa Constituição pressupõe que toda pessoa está na condição de inocente até que um juiz diga que ele é culpado. Então, o advogado normalmente é constituído, ou seja, é contratado
pela parte. O defensor público, ou ele é designado pelo juiz, ou ele já atua diretamente, como aqui em Rondônia, a Defensoria Pública atua perante o primeiro tribunal do júri e quando o réu diz que não tem advogado nem pode contratar nenhum, então o defensor público assume automaticamente a defesa. Ele não pode se recusar a defender quem quer que seja, exceto, excepcionalmente, numa questão personalíssima. E qual é essa questão personalíssima? Digamos assim, que ele possa ter algum vínculo de parentesco, que são aquelas situações em que nem o juiz nem o promotor pode atuar num determinado processo. A lei prevê situações de impedimento e de suspeição para o juiz e para o promotor. E também o advogado pode estar numa dessas condições. Como, por exemplo, ele ser parente próximo do réu ou da vítima. Então, aí o defensor não pode, mas aí é a pessoa do defensor, não a instituição defensoria. Vai nomear Ela outra teria pessoa. que indicar imediatamente outro defensor. Quais os crimes que vão ao tribunal do júri? Que tipo de crime? Os crimes que vão ser julgados perante o tribunal do júri são todos aqueles crimes dolosos contra a vida. O principal deles é o crime de homicídio, com todas as suas variantes, o crime de aborto e o de infanticídio. O que para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, o que são essas atenuantes e agravantes? Que tanto se fala, mas às vezes a gente, como população, a gente não consegue entender. Ah, mas foi uma pena maior porque teve agravante, não diminuiu porque era atenuante. O que significa isso? Na maioria das vezes, são circunstâncias, situações que, por exemplo, a forma de cometimento do crime, o motivo pelo qual o crime foi cometido, podem transformar esse crime de um crime menos complicado para um crime mais grave. E nós chamamos de circunstâncias qualificadoras. Por exemplo, o motivo fútil, o motivo torpe, a traição, o uso de veneno, o uso de fogo. Então, são situações que tornam o crime mais grave, então são chamadas qualificadoras. E as agravantes e atenuantes, por exemplo, a confissão espontânea é um atenuante. A menoridade do réu, o fato dele ter mais de 18 e menos de 21 anos, é um atenuante. Tudo isso é levado em consideração, as atenuantes e agravantes, somente quando o juiz faz o que nós dizemos, prolata a sentença, escreve a sentença condenando o acusado. Vai determinar quantos anos, é a pena dele? Ela vai causar pequenas variações na pena base que o juiz fixa no início. As qualificadoras, por outro lado, elas, no caso do crime de homicídio, elas pegam uma pena mínima de 6 anos e elevam ela para 12. Então, elas têm uma consequência muito maior. E a pena máxima vai de 20 para 30 anos. Então, 30 anos seria o máximo que uma pessoa pode ser considerada? O máximo que ele pode ser condenado por um crime de homicídio. Mas, então, se ele estiver sendo julgado por mais de um crime, essas penas, elas são somadas, dependendo das circunstâncias do crime, na maioria das vezes somadas, é o chamado concurso material, ou seja, ele tem vários crimes e todas as penas de cada crime são somadas ao final. Então ele pode sim pegar eu mesmo já fiz júri onde o réu foi condenado a 33 anos de reclusão. A sociedade, em regra, fica muito revoltada porque ela vê assim, foi condenado então a 33 anos. Mas aí com tantos anos ele sai. Como que se dá essa situação de que a pessoa é condenada a tantos anos, mas com bem pouco mesmo, ela fica lá 10 anos, 12 anos, ela já sai. Por que isso acontece na nossa legislação? São duas coisas distintas. Uma é a condenação do sujeito que é levado a julgamento perante o tribunal do júri. Ali é definido qual é o quantum da pena, 15, 20 anos que ele vai cumprir. A outra circunstância é quando ele inicia a execução da pena, ou seja, por exemplo, se ele estiver em liberdade, ele não vai ser preso imediatamente, ele só vai começar o cumprimento da pena quando não houver mais recurso nenhum da decisão. Então, a execução da pena é regido por outra lei, e essa lei prevê como alternativas para a ressocialização do preso, para que ele volte a se reintegrar à sociedade, medidas para ele, digamos assim, evoluir no cumprimento da pena. Então, ele inicia no regime fechado, e depois ele passa para o regime semiaberto e depois para o regime aberto e aí ele pega o livramento condicional. Cada um desses sistemas tem características próprias e elas acontecem num tempo pré-determinado. No caso, por exemplo, do homicídio qualificado, se o réu for primário, ele tem que cumprir 2/5 da pena para, então, iniciar a progressão.
E se ele já tiver cometido um crime anterior, ele for aquilo que nós chamamos de reincidente, ele tem que cumprir 3/5 da pena. No caso do homicídio simples, cuja pena mínima é 6 anos, ele tem que cumprir 1/6 da pena para progredir de regime. Bom, a gente está conversando com o Dr. Ademir José de Sá, que foi diretor do CAECs, que foi coordenador do CAECO de 2009 a 2010 e hoje atua perante o primeiro Tribunal do Júri da capital. Nós estamos aqui tentando mostrar para você como funciona o Tribunal do Júri. Tanto se fala, tanto se vê, tantas são as revoltas da sociedade. Quantas são as pessoas que por vezes não param e choram em frente à televisão quando vê alguém ser condenado, alguém absolvido. Quais são as dores daqueles que perderam alguém que ama? Quais são as dores de se ver que alguém que você criou tirou a vida de alguém? A gente volta já pelo programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, TV Porto Velho. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Ademir. Dr. Ademir, o que significa GAECO? O GAECO é um grupo de atuação especial no combate às organizações criminosas. Os ministérios públicos de todos os estados criaram esse tipo de grupos especiais justamente em função da grande quantidade de crimes cometidos por organizações criminosas, tanto no âmbito da administração pública quanto da criminalidade em geral. Existe uma coordenação nacional, né, que normatiza, e os grupos os grupos estaduais têm autonomia para atuar, como todo promotor tem, né? Autonomia para atuar naqueles casos de relevância, onde muitas vezes acontece das polícias terem dificuldades de acesso a informações, principalmente quando esses crimes ocorrem nas administrações públicas, né, o que é bastante comum. Então, como o Ministério Público detém força requisitória por lei e tudo mais, em regra tem se mostrado, inclusive nós temos visto na mídia diariamente, os GAECos conseguem mais resultados, até porque se associam com as polícias civis, militares, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, para conseguir realizar suas operações, busca e apreensão e tudo que é necessário para propor as ações penais. Aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, Federal, a Rodoviária, elas têm um trabalho bem atuante, né? São pessoas assim, que têm um trabalho bem visto, tanto pela população como de auxílio às investigações. Exatamente. As polícias em Rondônia, como regra, são instituições bastante valorosas. Nós temos tido poucos problemas de ordem de criminalidade nessas instituições, que existem em todos os lugares. Mas em Rondônia, graças a Deus, a polícia é um órgão confiável. E dentro dessa confiabilidade fica mais fácil de fazer os trabalhos na área da investigação? A gente aproveita, então, até que o próprio Ministério Público goza assim, de um respeito muito grande da sociedade, que atua constantemente, né, buscando a melhoria, e então a gente une essa confiança e procura resultados que tragam benefícios no combate à criminalidade, principalmente à criminalidade organizada. Quando a gente estava falando a respeito do Tribunal do Júri, o senhor falou que tanto o promotor como o advogado, eles têm essa possibilidade de fazer a rejeição de determinadas pessoas, não por ordem pessoal, mas mais por estratégia. Mas qual que é a conduta que uma pessoa tem que ter para ela se tornar uma pessoa que vai fazer parte desse júri? O que ela tem que ser? Ela pode ser advogada? Ela tem que ser advogada? Ela tem que conhecer de lei? Como que é essa pessoa? Eu posso ser? As pessoas que estão aqui podem? Quem são elas? O que nós dizemos do jurado, nós sintetizamos numa palavra, aliás, em 2 palavras. Ele tem que ter uma conduta ilibada. É um termo técnico, um termo jurídico, quer dizer, é uma pessoa que não tem mácula na sua vida, ela não tem processo, então ela é uma pessoa honesta, uma pessoa decente, como é um cidadão normal. Então, não importa qual é a qualificação profissional e nem que ela tenha qualificação profissional. Só não podemos ter pessoas analfabetas. Ela pode votar, mas ela não pode ser jurada. Até porque pressupõe a possibilidade de compreender determinados termos, até de ler, né? São fornecidos documentos para o jurado para ele ler. Então a condição de analfabeto impede. Fora isso, não há nada que impeça uma dona de casa, um advogado, um médico. Aliás, nós gostaríamos muito
que a sociedade, assim, de um modo geral, se oferecesse para compor o conselho de sentença. E como que a gente se oferece? Porque, assim, eu particularmente não sei. Como que isso Basta funciona? ir lá no fórum criminal, em qualquer um dos cartórios, e dizer, olha, eu gostaria que colocasse o meu nome para compor um corpo de jurados. Oferece o endereço, nome e endereço, e se ele for sorteado, ele será chamado. E hoje a sistemática, infelizmente, nós mandamos ofícios, por exemplo, o juiz, né, manda para os órgãos públicos, e eu diria que mais de 90% dos nossos jurados são servidores públicos, tanto do município quanto do estado, federais. Nós, digamos assim, ficamos um pouco restritos. E eu tenho visto, sempre que acontece um crime de repercussão, as pessoas vão para o Facebook, para as redes sociais de maneira geral, e nos comentários, nas notícias, nos sites noticiosos, e reclamam, colocam sua indignação, com razão, mas ao mesmo tempo a gente não percebe essas pessoas se dispondo a colaborarem tanto para comporem eventualmente o corpo de jurados e às vezes até se recusando a fornecer informações para a polícia para poder desvendar o crime. A polícia, como a gente sempre diz, não tem bola de cristal e ela precisa de informações da sociedade para que chegar até o criminoso. E depois que o criminoso é identificado, no caso dos crimes contra a vida, nós precisamos de pessoas de bem para julgar esse criminoso. Então é importante que a sociedade se juntasse também a nós nesse objetivo. Os crimes hoje aqui dentro da cidade de Porto Velho, mais no estado de Rondônia, esses crimes, eles são mais passionais ou são crimes outros que acontecem por brigas em bar, rua? Como Falando que é dos hoje crimes esse contra a percentual vida, hoje? os crimes de homicídio consumado, tentado, eu diria que um percentual bastante alto, talvez superior a 90%, são de crimes que acontecem num contexto de uso de bebida alcoólica, de embriaguez ou de uso de drogas, e a maioria em estabelecimentos do tipo bares ou de alguma forma em algum lugar onde há um evento de festa, algo assim, mesmo em residência. Mas sempre, a maioria, a bebida alcoólica está presente. E dentro dessa bebida... Os passionais são poucos comparado com a... E quando a gente fala da bebida alcoólica ou o uso de qualquer outro tipo de droga lícita ou ilícita, qual é a forma que se dá esse crime? Ele é mais por arma de fogo ou outro tipo de arma, como faca? Não, eu não tenho uma estatística exata, mas há uma certa correlação aqui. Tem muito crime com uso de faca, mas a maioria é por arma de fogo, sim. O senhor estava falando que tinha 4 situações... Mas a diferença não é muito grande. O senhor estava falando que tinha 4 situações que dão uma agravante na pena. O senhor estava falando do são motivo... várias, né? Mas dessas 4, que seriam a fútil, Aqui em Porto Velho é muito comum, especialmente em Porto Velho, os homicídios mediante surpresa, meio que dificulta a defesa da vítima. Como é isso? O que significa? Por exemplo, não dar se de fizer jeito uma pesquisa da vítima agora se defender. aqui na mídia, aqui, você vai verificar que tem vários casos de sujeito que está sentado num bar ou em frente da sua residência e chega de repente 2 pessoas em cima de uma motocicleta com capacete e disparam vários tiros contra a vítima e fogem. Então, essa é uma técnica utilizada, é uma característica, posso dizer, daqui de Porto Velho, que é muito grande a incidência, em que a pessoa é pega desprevenida, é pega de surpresa, então isso é uma qualificadora, dificulta a defesa dela. E esse motivo fútil, o que é? O motivo fútil, de forma geral, é digamos assim, uma desproporção entre aquilo que o agressor alega como razão, como motivo, e o resultado. Por exemplo, pessoas, às vezes, um atira no outro porque o sujeito pediu um cigarro e o outro se negou. Não gostei então, de você, você vai morrer. Me dá um gole de bebida, o sujeito dá um gole, agora quero 2, ele não dá, não dá uma facada no outro. Então, a motivação, aquilo que desencadeou a morte da vítima, é tão pequena frente àquela morte que a gente fala que há uma desproporção. Então, isso é caracterizado como motivo fútil. Torpe ou torpe? Torpe. E o que é? A chamada torpeza de caráter, o homicídio mediante paga. Eu pago para alguém cometer um crime por mim. Isso é torpeza. O exemplo mais clássico que nós temos. Então, e nesse caso, responde tanto quem fez como quem mandou. É um adjetivo, né? Então a gente pode dizer várias situações pode se caracterizar como motivo torpe.
E nesse caso vai as duas pessoas a júri, quem mandou e quem fez? Exatamente. Todo aquele que de qualquer forma concorre para o crime de homicídio responde na medida da sua culpabilidade. Aquele que manda matar, ele pretendia matar. Não foi ele que matou, mas foi ele que queria. Então, ele responde como se tivesse sido o executor. E todos aqueles que auxiliaram o executor também respondem como se fossem os executores. Aqui dentro do estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, muitos foram os crimes que aconteceram relacionados a mulheres que tiveram sua vida terminada de forma agressiva, doentia, que foi de indignação geral para a nossa comunidade. Muitos deles ainda não foram a júri, outros ainda estão sob investigação. E nessas investigações, doutor, o que é mais difícil, tanto para o Ministério Público como para a polícia, dentro dessas investigações, desses crimes que ocorreram em relação a mulheres aqui dentro do nosso município? É muito difícil responder isso porque nós temos situações diversas. Existem casos em que nós não sabemos quem é o autor do crime e aí a investigação é muito complexa. E às vezes temos casos em que nós sabemos quem é o autor do crime, mas não conseguimos chegar até ele, porque ele está foragido, escondido em algum lugar. Então, algumas coisas dependem de tecnologia, como por exemplo a realização de um exame. A nossa polícia técnica aqui é atuante? Nós temos uma polícia técnica aqui? Os peritos criminais aqui, como toda a polícia em geral, eles têm muita boa vontade, mas eles dependem muito de equipamentos que não existem. Só um exemplo, nós não conseguimos realizar um exame de DNA forense aqui em Porto Velho. Casa de custódia nós temos? Sim, hoje todos os sujeitos que são, todas as pessoas que são presas preventivamente, elas ficam aguardando o julgamento num presídio específico. E casa de custódia para as provas a gente também já tem ou não? Sim, a senhora se refere... Não, infelizmente não há algo desse gênero, não que eu conheça. Bom, nós estamos na TV Porto Velho, das Faculdades Integradas Aparício Carvalho Finck Metropolitana, e a gente está falando com você hoje um pouco sobre o Tribunal do Júri. No próximo bloco nós vamos falar sobre crimes que aconteceram aqui no nosso estado, na nossa cidade, mas vamos falar especialmente do júri que teve na terça-feira da menina Raíssa, que teve a vida dada fim por um sujeito num ponto de ônibus. Passional, por amor? Será que quem ama de verdade mata? Será que quem ama verdadeiramente quer o fim do outro? A gente vai falar com você e com o doutor Ademir no próximo bloco. Programa Rondônia Educação. Nós estamos falando hoje sobre o Tribunal de Júri e sobre os crimes. Mas o que o crime tem a ver com a educação? Num país desenvolvido, os crimes, em regra, são menos. Sabe por quê? Porque a educação deveria ser, em todos os países, aquilo que de mais importante existe. Mas nem todos os países dão essa devida importância. Nas escolas precárias, com salários pequenos, com professores que não conseguem fazer exatamente aquilo que deveriam fazer, os nossos jovens, as nossas crianças ficam meio à mercê, ficam no direito marginal, aquele que é à margem da sociedade. Doutor Ademir, no júri que o senhor fez na terça-feira sobre a Raíssa, emocionalmente, o que é mais difícil? Não como promotor, mas emocionalmente. O que é mais difícil, como nesse caso específico, foi olhar a foto dela, Cristina, no processo. Tinha duas fotos, uma ao lado da outra, do rosto dela sorridente, um dia qualquer que alguém fez, e depois ela caída no chão com a cabeça esfacelada, com um tiro no pescoço. É muito complicado porque todos nós, profissionais do direito ou não, nós somos pais e a gente, quando vê uma situação dessa de uma criança de 15 anos com a vida ceifada nesse momento, com esse tipo de violência, não tem como se chegar no plenário do júri e fazer uma manifestação fria e calculista, simplesmente se atendo às provas. Muitas vezes a voz embarga e a gente sente vontade de chorar e é complicado, porque também tem aqueles que vêm no plenário e ficam fazendo teatro. Eu sou muito técnico, mas confesso que nesse caso da Raíssa foi difícil começar a falar dela. Quando o senhor estava fazendo o júri, algumas pessoas elogiaram, outras criticaram, e dentro das críticas
Lembro que um repórter disse que no lugar de ficar tranquilo, o senhor deveria ter sangue nos olhos, porque se falar de 14, 16 anos era muito pouco. Será que a sociedade nossa consegue entender que não é nem o Ministério Público, nem a OAB que determinam a pena relacionada ao crime, mas sim que nós temos um Código Penal que já traz como característica o crime? Ele não diz assim, se você matar alguém. O Código Penal ele é claro, ele diz matar alguém e depois ele dá a pena. Será que a sociedade nossa consegue entender que isso já é meio que... A gente já tem uma receita pronta que ali só vai se adequar a essa valoração? A senhora disse lá atrás que o que a educação tem a ver com o crime. Eu diria que a falta, a ausência da educação leva à criminalidade numa proporção bastante significativa. A compreensão, se a sociedade tivesse a exata compreensão do alcance da lei, quais as suas consequências, talvez as pessoas cometessem menos crimes. Mas a redação da lei é uma redação técnica, ela não pode ser vulgar, ela não pode ser comum, ela tem que ser técnica justamente para que ela não possa ser interpretada de qualquer jeito. E ainda assim existem pessoas que a interpretam. Então nós não podemos nos ater àquilo que a população em geral pensa a respeito. Até fazendo uma observação desse repórter, eu lembro que alguém comentou isso comigo, mas ele viu a minha entrevista para um órgão de divulgação. Naquele momento eu estava tranquilo, até porque eu estava conversando com o repórter. Mas quem viu a minha atuação no plenário, nós falamos 2h30, eu realmente teve momentos que eu tive que parar de falar, porque não há como você falar de uma tragédia daquele tamanho sem se emocionar. E eu com certeza não fui frio e passional, eu fui bastante enfático. E o que a gente busca nesses momentos é justamente sensibilizar o jurado para que ele compreenda o alcance do resultado que vai estar nas mãos dele dali a pouco. Porque quando o jurado condena, ele está levando uma mensagem para a sociedade lá fora, dizendo assim, olha, não façam isso porque você também pode ser condenado. E quando o jurado absolve por irresponsabilidade, eu digo pessoalmente dele ali, ele vai dando a mensagem inversa para o sujeito lá fora que quer cometer crimes, que ele pode cometer um crime que não vai acontecer nada com ele. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E se para isso nós precisamos de provas técnicas, nós vamos em busca de provas técnicas. Se nós precisarmos sensibilizar o jurado para aflorar a emoção, para ele compreender o significado de uma vida humana, nós vamos fazer isso também. Dentro da situação emocional, dentro do tribunal o senhor tinha a mãe da Raíssa, que tinha perdido uma filha, que sofria a dor de uma perda, que não é substituível, que não tem como voltar, ela não pode ter a filha dela mais nos braços. E o senhor também tinha uma outra mãe, que era a mãe do Alexandro, que estava ali, foi levada, acho que, salvo engano meu, pelo advogado do Alexandro, não foi o Ministério Público quem levou, e ao levarem essa mãe até o tribunal, ao meu entender, existe uma exposição. Para o senhor, as duas mães ali, ninguém pode responder por outro, porque ninguém tem procuração neste sentido de se tirar a vida de alguém. Como que foi isso para o senhor ter as duas mães ali, cada uma com a sua dor? Eu diria ali, eu inclusive falei delas durante a minha manifestação, eu as vejo como duas vítimas colaterais. Porque nenhuma mãe coloca um filho no mundo para perdê-lo nas mãos de outro e nenhuma mãe quer ver um filho que ela embalou e que ela amamentou tirando a vida de outro. Então aquelas duas senhoras foram vítimas colaterais da insanidade daquele rapaz. É assim que eu as vejo e eu as respeito muito e procurei demonstrar isso de uma maneira assim que elas vissem que o que se buscava ali é a justiça, tanto a mãe da Raíssa quanto a mãe do Alexandro, que elas compreendessem que nada, ali ninguém seria injustiçado, nem a vítima, nem o réu. Não há como se trazer uma vida novamente. O senhor disse em relação ao Alexandro. Como que ele se portou? Qual que era a característica dele ali? Era uma característica comum de todo aquele que vai à júri? Ele se mostrou frio? Como que ele se portou frente aos jurados, ao promotor, ao advogado? Bem, uma característica comum, a maioria significativa de todas as pessoas acusadas de um crime é buscar se safar da condenação, ou seja, conseguir alguma coisa que
o declare inocente ou então que reduza a pena a um patamar aceitável para ele. Então ninguém vai para lá, salvo exceções, muito difícil de acontecer, e chega lá e bate no peito e diz, perdão, aqui bati no microfone, bate no peito e diz que é culpado e que fez porque quis, né? Eles sempre buscam uma justificativa, todas as pessoas buscam justificativa para os seus atos, e os criminosos mais ainda. Então ele chega ali e conta uma história. A Constituição permite ao acusado de um crime que ele se cale, e se ele mentir, não há nenhuma consequência. Eu sempre digo que ele pode se calar, mas ele não deveria mentir. E se ele mentir, nós não devemos aceitar a mentira dele. Então o que nós buscamos justamente na nossa fala é descaracterizar a mentira trazida pelo acusado que busca se safar da responsabilidade. Então nós apresentamos para o jurado as provas que demonstram que ele agiu diferentemente daquilo que ele estava falando. E no caso do Alexandre não foi diferente, mas ele chegou alegando um disparo acidental. Que a arma que ele estava segurando, encostada no pescoço da menina, disparou acidentalmente porque ela teria dado um tapa na mão dele. E eu demonstrei para os jurados, inclusive com a utilização de uma arma de verdade, devidamente desmuniciada, que aquilo que ele estava dizendo era impossível de acontecer, tanto pelas características da arma, que tem mecanismos de segurança, quanto pela força física empregada pela menina, se ela tivesse buscado afastar a arma do rosto dela, que seria impossível que a arma disparasse. E graças a Deus eu consegui convencer o jurado que aquilo fora daquela forma, que o acusado estava mentindo. Dentro deste crime, o que foi mais difícil para poder fazer prova? Porque ele fugiu, ele não foi preso de imediato. O Alexandre fugiu. Certo, mas ele se apresentou 6 dias depois. Mas depois ele foi solto, foi liberado. Foi solto 30 dias depois da prisão. Dessa liberação, ele voltou a se relacionar com uma outra moça que houve um evento em Guajará-Mirim, que foi inclusive que redundou na segunda prisão dele, depois que foi solicitada por mim, o juiz deferiu, justamente porque ele cometeu um ato que iria, segundo o entendimento lá, redundar na morte da outra moça. Mas, de qualquer maneira, era muito semelhante no início com o início do relacionamento com a Raíssa, que era um ciúme doentio e uma demonstração de total tentativa, de ter um total controle da vítima. Dentro desses casos, quem ama, dentro daquilo que o senhor tem visto nos vários anos de trabalho do senhor, qual que é o primeiro trabalho do senhor dentro dessa área de direito? Qual é o primeiro trabalho? Sem ser primeiro júri? Não, sem ser no Ministério Público. Qual que é a sua primeira atuação? Eu fui policial civil em São Paulo e eu debutei nessa área da violência no IML Central de Porto Velho. Ali a gente vê a violência contra a pessoa de todas as formas que alguém quiser imaginar. Então eu fui policial civil em São Paulo por 3 anos e meio, fui oficial de justiça em São Paulo por 3 anos e meio e pude observar muitas coisas e já estou há 19 anos no Ministério Público aqui. Então a violência do homem ela se manifesta de formas inimagináveis. Mas eu já respondo a sua pergunta antes da senhora fazê-la. Quem ama não mata. Mas no próximo bloco o senhor vai responder sim pra gente. Porque quem ama, às vezes, pode achar que por amor vai matar. Bom, tem um poema muito bonito que diz assim: quem deras que sintas as dores de amores que louco senti, quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Mas será que a poesia, como nos contos de fada ou nos contos de bruxa, podem acontecer assim e ter finais? Eu particularmente não gosto de finais felizes, eu gosto de finais que não têm fim, aqueles que a vida continua, mas a vida de muitos deixou de ter continuidade pelo amor imaginário de uns. A gente volta já. Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ademir José de Sá, promotor de justiça, que atua na primeira vara do Tribunal do Júri na cidade de Porto Velho. Doutor, quem foi a juíza? O senhor teve uma assistente também dentro desse júri, né? Tive. Aliás, é uma situação que a lei permite. A família ou alguém representando a vítima pode contratar um advogado que atuará conjuntamente com o promotor de justiça, com o assistente de acusação. E ele pode praticar
basicamente quase todos os atos que o promotor pratica no processo, inclusive falar durante a realização do plenário do júri. E quem que foi o assistente do senhor? Foi o Dr. Breno, muito competente, por sinal. Inclusive, 2 dias antes, fez um júri sozinho no segundo tribunal do júri, defendendo uma senhora e conseguiu convencer os jurados de que ela era inocente no caso. Quem que atuou como juíza nesse caso? A juíza hoje que está atuando perante o primeiro tribunal do júri é a doutora Elma Tourinho. E a doutora Elma, dentro desse contexto, depois até a gente vai convidá-la para vir aqui também falar a respeito do assunto, hoje em dia, muitas mulheres atuam, né? Tanto no Tribunal de Justiça como no Ministério Público. Temos várias mulheres que são juízas, inclusive um dos plenários do Tribunal do Júri chama-se plenário juíza Sandra Nascimento, que foi uma juíza que atuou mais de 15 anos no primeiro Tribunal do Júri e acabou falecendo há alguns anos atrás. O senhor falou que quem ama não mata. Sim, quem ama não mata. As pessoas, quando elas chegam nas várias áreas que o senhor atua, ou quando melhor, elas chegam... não mata por amor. Porque uma pessoa que mata pode amar alguém, mas aquele que mata, a pessoa não mata por amor. Mata por qualquer outro sentimento, mas não o amor. Ele mata por paixão exacerbada, ele mata por falta de princípios éticos e morais, aliada a uma paixão absurda, uma falta de controle, mas quem ama, não. O Alexandre, ele já saiu preso? Ele estava preso até já preventivamente, antes do julgamento, em função do que ele fez lá em Guajará-Mirim. Então eu pedi a prisão nele nesse processo e a juíza decretou. Então agora ele continua preso, deve continuar preso até o julgamento de eventuais recursos que a defesa faça. Nós não vamos recorrer porque não temos motivo para isso. Nós conseguimos aqui... Qual foi a pena total? 16 anos. Dentro desses 16 anos, tem alguma forma dele sair antes de completar esses 16 anos? Ele fica no regime fechado por 2/5. Como ele era primário, ele vai ter que cumprir 2/5 da pena de 16 anos, que dá cerca de 6 anos e meio. Isso em regime fechado? Regime fechado. Aí ele passa para o semiaberto se ele tiver mérito para isso, porque também é aferido o mérito. Regime fechado aonde? Qual presídio? Normalmente Urso Branco, outro presídio de Guajará-Mirim, mas o Urso Branco é a referência. E o que é mérito? O que ele vai fazer? Porque para a sociedade ele é um monstro assassino que fez muita coisa ruim. O bom comportamento do réu durante o cumprimento da pena já permite a ele progredir para o próximo lance, para a próxima sistemática. E se ele se comportar bem? Ele progride. E aí vai para qual tipo de regime? Para o semiaberto. No semiaberto ele vai para outro presídio onde ele pode trabalhar durante o dia e se recolhe durante a noite. Depois ele vai para outro regime que é o chamado regime aberto, que é a casa do albergado, que salvo engano meu que em Porto Velho não tem. Então ele ficaria em casa à noite e trabalharia durante o dia. Ele deveria se recolher à noite em casa no horário determinado pelo juiz. Quando terminou o júri, mas antes de perguntar isso, como que são feitas, porque os jurados eles respondem a uma série de quesitos. Como Exato. Que são feitos? O que são quesitos para aquele que não consegue entender que a juíza fez uma pergunta? Como que essas perguntas são elaboradas? Vou fazer uma explicação um pouco mais abrangente, como no início eu falei sobre o sistema americano do júri. Lá a gente vê nos filmes que um jurado ao final levanta e o juiz pergunta como vocês declaram o acusado? Eles falam culpado ou então declaram inocente. Aqui não. No sistema brasileiro são feitas perguntas específicas para os jurados e cada um deles individualmente e em segredo responde sim ou não com uma cédula já pré-impressa dobrada. Essa resposta é colocada numa espécie de urna e o juiz recolhe esses 7 votos e verifica o resultado. Então, o resultado é por maioria. Atingido 4 votos num determinado sentido, já está definida aquela pergunta. Então são feitas perguntas sobre a autoria, quem matou, sobre se realmente a pessoa morreu ou não, porque nos casos de tentativa também vai a júri. Mas essas perguntas são feitas e eles não respondem? Especificamente de acordo com o processo. Mas como que eles respondem? Sim ou não? Sim ou não com a cédula fechada. Então cada jurado recebe uma cédula, sim e não. Certo. Essa cédula é dobrada, como uma cédula de voto antigamente nós tínhamos. Quando o juiz faz a pergunta, passa um oficial de justiça com uma bolsinha preta assim e ele coloca o voto lá dentro. De sim ou de não? De sim ou de não. E o que acontece se ele era sim, mas na hora ele colocou não? Se ele alertar o juiz antes de que o juiz abra o resultado, aquela votação é refeita.
dependendo das circunstâncias do caso concreto, pode inclusive anular todo o julgamento. Por exemplo, a juíza pergunta, ou o juiz pergunta, se os jurados entendem que aquela pessoa matou e por equívoco eles dizem que não. Isso pode acontecer, mas é muito mais comum acontecer num chamado quesito obrigatório, a pergunta obrigatória, que independente de qualquer júri, ela sempre tem que ser feita, fica normalmente depois, mais ou menos na metade, que é assim, o jurado absolve o réu? Essa é uma pergunta que a lei determina que seja feita. Ainda que o réu tenha admitido que cometeu é culpado, o crime, que não tinha nenhuma justificativa, essa pergunta tem que ser feita. Normalmente, eles não absolvem. Mas às vezes, e já aconteceu conosco, do jurado não saber o significado da expressão absolve e dar uma resposta diferente. Ora, se cada um fizer isso, assim, e nós tivermos uma maioria naquele sentido, eles podem absolver alguém que se declarou culpado e que não tinha nenhuma justificativa. E eles são soberanos? A decisão deles é a que vale? A decisão do Conselho de Sentença, a decisão do jurado é soberana, mas ela é soberana no sentido de que ela não pode ser modificada. Se num eventual recurso o Tribunal de Justiça entender que houve um erro, alguma coisa que não poderia estar ali, o tribunal anula o julgamento e manda fazer de novo. Mas ele não muda a decisão do jurado. Dizer, condenou assim, não, vamos condenar assado. Não, ele anula para ser feito. Mas o Ministério Público também pode recorrer, assim como... Todo mundo pode recorrer, tanto a defesa quanto o Ministério Público, dependendo se ele tiver uma razão, um motivo. Quando eu, por exemplo, faço um pedido de condenação e a condenação é exatamente como o meu pedido, eu não tenho direito de recorrer, não posso. Me falta aquilo que a lei chama de interesse recursal. Eu li na internet, no Facebook, umas pessoas que não têm o que dizer e falam muita coisa que devia pensar antes, mas enfim, escreve o que não deve. Uma pessoa disse que o pai da Raíssa não era homem, porque se ele fosse homem, ele teria feito justiça e matado o sujeito. Isso foi o início da minha fala. Quando eu comecei a falar para os jurados, foi uma das primeiras coisas que eu disse. Eu fiz uma espécie de, não de elogio, mas... reverência. Uma referência ao pai da vítima, de que ele representava aquilo que todo cidadão deveria ser. Aí as pessoas ficaram assim me olhando, porque ele havia sido registrado uma ameaça feita por ele contra o réu. E eu disse, não foi uma ameaça, porque na verdade ele disse assim, eu vou esperar que a justiça seja feita, que quem tem que fazer alguma coisa faça, mas se ninguém fizer nada, eu vou fazer. Isso está no processo, posso dizer hoje. Então ele demonstrou a confiança dele na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, de que a justiça seria feita. Mas ele foi um pouco além ao dizer assim, se ninguém fizer nada, eu o farei. Então eu digo ao cidadão, confie na justiça, se coloque nas mãos dela e espere o resultado, porque aqui em Porto Velho nós não temos falhado com isso. Pode ser que um caso ou outro aqui e acolá não se consiga apurar a autoria, as circunstâncias exatas, tem alguns sim, mas quando ele chega no judiciário, aquilo que nós denominamos de justiça, que é um julgamento justo, isso não falta. E ele esperava era justamente isso de nós. E quando terminou o júri, este júri específico, o senhor olhou e viu que a sentença tinha sido prolatada, estava ali a decisão. Quando o senhor olhou para o pai da Raíssa, para a mãe do Alexandro, o senhor teve consciência de que a justiça efetivamente tinha sido feita? E além do senhor, os policiais militares que ali estavam, a juíza, as pessoas, os advogados, era perceptível isso, que a justiça tinha sido feita? Na verdade, existe uma expressão que a gente usa no júri, que é a chamada, nós aqui fazemos a justiça do possível. Aquilo que era possível ser feito em termos de justiça, foi feito. Em termos de lei, de acordo com a nossa lei processual penal, o nosso Código Penal, foi feito sim, sem sombra de dúvida. Mas aquela justiça pessoal, aquilo que se espera, que a família da vítima espera, essa nunca se chegará, porque o que ela espera mesmo, o que ela queria, é o retorno daquela menina para os braços da família. E isso nunca vai acontecer. Então aquela mãe nunca vai se sentir completamente injustiçada. Mas
Aí eu me permito fazer uma observação, que nós temos um aforismo evangélico, que está no Evangelho, que diz: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a justiça dos homens é considerada o que é de César. Então, a justiça dos homens foi aplicada corretamente, todos os direitos e garantias foram observados e isso teve um resultado dentro daquilo que se esperava realmente. Então, foi feito. Quando o senhor terminou o júri, agora como promotor de justiça, que a gente está terminando o programa, dentro de tudo isso que o senhor fez, tentando fazer a justiça para uma mãe, o que representa a dona Terezinha e o seu Ademar na sua vida? Eles foram um casal que criaram 9 filhos e a minha mãe e o meu pai seguraram nos braços um menino de 13 anos que foi atropelado por um inconsequente na rua e morreu, meu irmão mais novo. Mas os outros 8, até hoje, estão considerados pessoas de bem. Ninguém nunca cometeu um crime. Então, fora esse acidente, não houve outra perda na nossa família. E ninguém nunca cometeu um crime dessa magnitude. Talvez algumas infrações de trânsito. Isso é normal. Acontece. Então eu penso, eles foram pessoas abençoadas. Já deixaram esse mundo e com certeza deixaram com tranquilidade ter deixado pessoas de bem. Eles ensinaram a nós a sermos pessoas de bem. E eu disse isso no caso da mãe da Raíssa e da mãe do Alexandro, que eles foram vítimas colaterais porque, malgrado todos os esforços de um, não conseguiu evitar a perda da filha. E malgrado todos os esforços da outra, ela não conseguiu impedir que o filho cometesse o desatino que cometeu. Então, eles vão sofrer muito, com certeza, essas 2 perdas. Mas eles se recuperam porque a vida é assim, ela segue em frente. Então, a gente pede para as mães que ainda têm as suas filhas, acompanhem os relacionamentos delas. E aquelas que têm os seus filhos ainda, verifiquem o que eles estão fazendo na vida, as companhias deles e busquem trazê-los de volta ao caminho certo. Mas esse caminho certo é pelo exemplo e não apenas pelo chamamento. Doutora Ademir, muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente tenha mostrado para as pessoas que nos viram e ouviram o que é justiça dentro do que é possível. Muito obrigada. A justiça do possível. Obrigada, senhora. Bom, e a gente fica por aqui com uma poesia de uma pessoa que via a vida de uma forma muito bela. E ele dizia assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser sempre um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É a vida, é bonita e é bonita. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, que é uma gota, é um tempo, que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Há quem fale ainda que a luta e é prazer. Ela diz que a vida é viver e diz que a amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada. Por mais que seja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. A pergunta roda, a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Na educação é a vida, porque é bonita e é bonita. Até o próximo programa.